Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda. Nós vamos ver hoje o capítulo 22, cujo título é Não é preciso torcer o pepino. É uma expressão, né? Conhecida entre nós. Meu livro A Memória e o Tempo começa com a narrativa de uma regressão de memória, durante a qual a sensitiva descreve o procedimento adotado nos primeiros estágios da iniciação, no Antigo Egito. Os testes que ela não apenas descreve, mas dos quais revela alguns segredos, serviam para proceder-se a uma avaliação preliminar do candidato. Se ele fosse aprovado, mesmo assim ficaria, por prazo indeterminado, sob observação atenta e competente, ainda que não ostensiva. Já ficara demonstrado que reunia algumas condições para o ensinamento superior, mas não bastavam as aptidões reveladas nas provas. Muito mais do que aquilo era exigido para que ele fosse admitido ao intenso aprendizado que implicava severo regime disciplinar. Vencida esta fase, ele era levado a uma câmara secreta, onde era submetido à regressão de memória. Habilmente orientado e interrogado, ele mergulhava fundo nos arquivos de sua memória integral, a fim de reunir os dados pessoais necessários ao seu programa de trabalho para a vida que tinha pela frente na Terra. Seus mestres e orientadores ficavam, dessa maneira, informados de traços predominantes de seu caráter, de faculdades desenvolvidas em existências anteriores, experiências que trazia do passado, tendências a corrigir, conhecimentos e recursos a expandir, tarefas a realizar, preferências por esta ou aquela atividade, compromissos assumidos no mundo espiritual, envolvimento pessoal com personalidades vivas na carne ou ainda na condição de espírito, e inúmeros outros aspectos semelhantes. De posse de todos esses elementos, tornava-se relativamente fácil compor um quadro nítido da pessoa e do programa de trabalho que melhor lhe assentava dentro de seus compromissos e objetivos pessoais e coletivos. Nós, porém, pessoas comuns, vivendo uma época de tumulto ideológico em que os grandes valores da vida são questionados e o conhecimento de aspectos transcendentais perderam-se ou foram aviltados, como devemos proceder para melhor encaminhamento de filhos, netos, parentes e amigos? A verdade é que não dispomos de condições para fazê-lo tal como no Egito, e ainda que dispuséssemos, a gente fazendo regressão de memória a tantos cruzeiros ou dólares por vida, muitas regressões seriam realizadas em pessoas totalmente despreparadas, por outras igualmente sem preparo suficiente e sem qualquer finalidade, senão a mera curiosidade, esta sim gratuita, apenas interessada em saber quem fomos no passado. Como o leitor percebeu, a regressão no Egito somente era feita em pessoas que comprovadamente haviam demonstrado nos testes de avaliação condições suficientes e necessárias ao procedimento. Além do mais, a regressão tinha uma finalidade nobre e específica, qual seja a de levantar uma espécie de mapa psicológico, intelectual e ético da pessoa, a fim de ajudá-la a desenvolver na vida terrena atividades para as quais havia sido programada no mundo espiritual. E mais, em pessoas que houvessem demonstrado estar em condições de tomar conhecimento de eventos documentados na sua memória sem se perturbarem com as lembranças suscitadas. Nada disso, nada disso temos condições de fazer hoje, porque, embora recuperada a técnica da regressão em si, que não oferece dificuldade insuperável, não temos à nossa disposição aqueles seres excepcionais, mestres de profunda sabedoria, que manipulavam
com notável competência e respeito os secretos arquivos da mente humana. Nesses parágrafos lidos, é deixado claro que uma civilização muito evoluída viveu no Egito, vieram, né, de outro sistema solar para aqui na Terra. Instalaram-se nessa região vindo de um planeta do sistema de Capela. Capela é a estrela que faz o mesmo papel que o Sol. Diversos planetas giram em torno de Capela, assim como ocorre no nosso sistema solar. A luz de Capela leva 42 anos para chegar aqui na Terra. Então, a maioria dos planetas desse sistema de Capela já estavam, naquela época, bastante evoluído. Ou seja, os seus habitantes estavam purificados fisicamente, intelectualmente, moralmente, porém, muitos rebeldes insistiam em manterem-se atrasados. Na Terra, os habitantes comiam, né, naquela época, comiam vísceras de animais, lutavam uns com os outros, cantando hinos de guerreiros, demonstrando não conhecerem os princípios da fraternidade e pouco faziam para extinguir o egoísmo, a vaidade e o orgulho. A Terra foi o planeta adequado a esses espíritos rebeldes que se recusavam ou pouco se interessavam em evoluir. Eles então foram trazidos para este planeta, pois o povoamento aqui era de seres primitivos. A evolução humana estava mais no seu início. A civilização daqueles seres era muito evoluída em relação a este planeta, tanto que eles deixaram aqui as pirâmides e outros conhecimentos, né? Jesus, com seu coração magnânimo, é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre, inclusive esses habitantes que vieram para cá. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificaram. Ele, Jesus, é a luz de todas as vidas terrestres. Esse comentário que eu estou fazendo tem como base o livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Os habitantes que vieram de Capela, a maioria conseguiu voltar, porque adquiriram as condições que permitiam viver naquele planeta. Mas muitos ainda vivem aqui. Voltando ao texto. Por outro lado, o leitor pode estar pensando que, uma vez que nossos filhos renascem, via de regra, com tão rico acervo de experiências e conhecimentos, nada há que possamos ou precisemos fazer para ajudá-los. Nada disso. Podemos sim e como, e devemos fazê-lo, como vimos há pouco, páginas atrás. Pelo fato de renascer em sua família um espírito como Beethoven, Einstein ou Da Vinci, você iria cruzar os braços desalentado ou indiferente? A verdade é bem outra. Em primeiro lugar, porque passamos todos, em maior ou menor extensão, por um período de recapitulação e reaprendizado, adaptação e preparo. Einstein, renascido, será novamente um bebê chorão, no qual a mãe vai precisar trocar-lhe as fraldinhas, dar-lhe de mamar, ensinar-lhe os primeiros passos, repreendê-lo por uma ou outra manha e até, quem sabe, administrar-lhe oportunas palmadas na região própria, na hipótese de uma rebeldia maior. É até possível que ele seja sujeito a pesadelos por ter concorrido de maneira tão decisiva para que fossem produzidas as primeiras bombas nucleares. É uma suposição do autor, né? Às vezes nasce também um Mozart extremamente precoce, que mesmo aos 4 ou 5 anos de idade, na carne, consegue superar inibições e bloqueios físicos para expressar as maravilhosas concepções que traz no fundo do ser. Aliás, poucos fenômenos constituem evidência tão veemente da reencarnação como a precocidade dos gênios, que já vêm sabendo tudo o que precisam saber. São pessoas que, obviamente, trazem longa e consolidada experiência na atividade que começam a desenvolver, seja no campo das artes, das ciências ou em qualquer outro.
Alguém precisou ensinar estratégia militar a Napoleão? Pois ele não sabia disso desde que fora Alexandre ou Júlio César, pelo menos. Quem precisaria ensinar física a Einstein, como Demócrito, na Grécia, já falava do átomo? Então, ele está colocando que Demócrito é uma encarnação anterior de Einstein. Quem iria ensinar política a Rui Barbosa, que vinha de uma existência fecunda e recente, como José Bonifácio de Andrade e Silva? Ou seja, ele está se referindo, né, que José Bonifácio era uma encarnação anterior de Rui Barbosa. Seja qual for, porém, a grandeza e a experiência ou maturidade do espírito que vem renascer junto de nós, precisará sempre de apoio no período em que está promovendo os necessários ajustes no novo corpo que recebeu dos pais para viver na Terra. O ser humano tem uma longa infância, a maior de todos os animais. Um cachorro com 3 anos é adulto, tanto quanto um boi ou um cavalo. Os pássaros precisam apenas de umas poucas semanas, os insetos de horas, ou, no máximo, de poucos dias. O ser humano, com 7 anos, ainda é um infante indefeso que não tem nem como alimentar-se adequadamente se for abandonado aos seus próprios recursos. Com a crescente exigência de formação cultural para enfrentar os desafios da competição numa sociedade em crescente grau de sofisticação, ele ou ela somente estará pronto para o trabalho em pé de igualdade com seus semelhantes, ao se aproximar dos 30 anos ou além. Enquanto isso ocorre, há toda uma estrutura de apoio, uma logística de desenvolvimento físico, moral, psicológico, cultural e social. A criança, mesmo genial, precisa ser orientada, encaminhada e corrigida em suas tendências de agressividade, por exemplo, ou de desleixo, preguiça e indiferença, tanto quanto estimulada a desenvolver faculdades incipientes que não exigem grande esforço de observação para serem identificadas. Os pais precisam estar atentos, observando com serenidade e, tanto quanto possível, sem que a criança se sinta estudada, pesquisada e vigiada como um bacilo ou cobaia de laboratório. O instrumento preferencial para essa busca é a conversa, a comunicação. Por isso, recomendamos logo no início conversar com os bebês, mesmo na fase em que não têm condições para nos responderem da maneira que gostaríamos, ou seja, também conversando conosco. Pelo menos estarão sabendo o que pensamos a respeito deles e do mundo que nos cerca. Mais do que isso, porém, estaremos abrindo canais de comunicação com eles, tendo acesso ao pequeno cosmos individual de cada um de nós, que cada um de nós traz consigo. Então, nós vimos nos primeiros capítulos, né, que, por exemplo, a mãe conversa com o filho pequeno ou com o bebê, quando ele está ali dormindo, para auxiliar, né, dar esclarecimento com a criança e dar bons resultados. É claro que espíritos rebeldes, agressivos, dados à violência ou à crueldade, precisam ser reorientados através de um regime disciplinar sem exasperadas severidades, mas firme. Fazer-lhes todas as vontades, realizar-lhes todos os caprichos e fantasias, achar uma gracinha a todas as suas demonstrações de falta de civilidade, corresponde a um processo de deseducação que irá contribuir para que se consolidem tendências negativas, já em si mesmas de difícil erradicação. Se me permite o leitor, poderemos ilustrar os aspectos teóricos desse jogo de interesses e tendências com uma historinha que você, se assim o entender, poderá tomar como fictícia,
Tanto me impressionou esse episódio que escrevi sobre o tema um artigo em inglês publicado nos Estados Unidos, creio que em 1965, e o reescrevi muitos anos depois, desta vez em português, para publicação no Brasil. Convencido de que o compositor Félix Mendelssohn Bartholdy fora a reencarnação de Wilhelm Friedman Bach, um dos filhos do grande Johann Sebastian, estabeleci um paralelo entre as duas vidas que ocorreram na Alemanha, com um intervalo de 25 anos entre elas, ou seja, Friedman morreu em 1788, aos 74 anos de idade, enorme talento esbanjado numa existência de indisciplina e desajustes, enquanto Mendelssohn nasceria em 1809 para desencarnar em 1847, com apenas 38 anos de idade. O desenvolvimento dessa vida, como Mendelssohn, relativamente curta, parece indicar que sua tarefa específica consistiu mesmo em recriar condições para que a magnífica música de Johann Sebastian Bach fosse posta no lugar de honra e destaque que lhe era devido, e que Wilhelm Friedman tratara com lamentável descaso a obra de seu pai genial, e muito contribuiu para que ela fosse logo esquecida, mesmo porque originais de importantes partituras se perderam por sua culpa, algumas para sempre. Um espírito assim, tão generosamente bem dotado, porém bastante irresponsável e indolente, desordenado e rebelde, certamente precisa de pais amorosos, compreensivos e dedicados, mas que sejam também severos disciplinadores. Foi o que aconteceu a Félix, que renasceu em família rica, harmoniosa, inteligente e culta. Tanto seu pai Abraham como sua mãe Léa Salomão demonstraram raro equilíbrio emocional entre a severidade disciplinar para com os filhos e um excelente relacionamento de compreensão e amor. Submetidos a esse regime disciplinar, contando com o apoio financeiro e amoroso de seus, Félix pôde desenvolver seu vasto talento com uma precocidade segura de que já viera sabendo de tudo aquilo. Tenho minhas dúvidas de que ele houvesse conseguido realizar tanto em apenas 38 anos de existência física, não fosse aquele maravilhoso grupo de amigos espirituais entre os quais renasceu. Um firme regime de disciplina, portanto, é perfeitamente compatível com um relacionamento amadurecido, afetuoso e criativo. Às vezes, até parece que o grande Bach, no mundo espiritual, ajudava a supervisionar seu trabalho e até escrevia música pelas mãos de Félix, como se pode inferir ao ouvir a belíssima introdução da terceira sinfonia, denominada escocesa, uma homenagem a Mary Stuart. Posso acrescentar uma nota na qual também não exijo que o leitor acredite. Encontrei William e Félix, que também foi Félix, né? Reencarnação, Félix, reencarnado novamente, desta vez no Brasil. O imenso talento e a apurada sensibilidade continuam lá, no seu espírito, mas, como não conseguiu dominar de todo as tendências dispersivas do passado, não se realizou desta vez como seria de esperar-se de seu magnífico potencial. Recaiu na antiga fase de indisciplina mental e segue pela vida a esbanjar talento indiferentemente, tanto quanto nos tempos em que era Friedman. É lenta, sem dúvida, nossa caminhada evolutiva, e embora o espírito não regrida, como nos ensinam os que sabem de tais coisas, podemos ter recaídas, quando as conquistas espirituais ainda não estão bem consolidadas. Como que voltamos a cometer o mesmo tipo de equívoco do qual já
de há muito poderíamos estar livres de exercêssemos, aliás, se exercêssemos um pouco mais de autodisciplina. Não digo, pois, que é de pequeno que se torce o pepino. É uma expressão, né? É de pequeno que se torce o pepino. Nem que pau que nasce torto nunca endireita. É uma outra expressão, né? Nada disso, ele diz. Não é preciso torcer o pepino, basta regá-lo com o orvalho do nosso afeto, evitando que predadores ou pragas o ataquem. Não há, porém, a menor dúvida de que, se temos em relação aos filhos uma grave responsabilidade, cabe-nos uma cota correspondente de autoridade. Essa autoridade deve e precisa ser exercida com amor, mas também com firmeza, sem berros e pancadarias, mas sem tibiezas. Há momentos do não, tanto quanto o do sim. Como vimos, há uma sólida razão para que o espírito recém-encarnado viva um período em que se torna mais acessível à influência e ao aconselhamento orientador. Tenho visto pais arrependidos de haverem sido excessivamente tolerantes com o que encaravam como meras travessuras de seus filhos, mas nunca os ouvi lamentarem-se por terem sido severos, a não ser que hajam cometido algum excesso. Estranho como pareça, é comum ouvirmos filhos adultos manifestarem seu reconhecimento pelo regime disciplinar a que foram submetidos na infância. E não raro ouvimos-los lamentarem a fraqueza dos pais ante suas turbulências ou o desinteresse deles em dar combate às tendências negativas de caráter dos filhos. Não é fazendo todas as suas vontades que estaremos demonstrando nosso amor por nossos filhos. Pode haver perfeito equilíbrio entre respeito e descontração, entre liberdade e disciplina, entre amor e autoridade. Estaremos assim ajudando-os a desenvolverem suas potencialidades, de vez que para isso foram eles programados pela sua mãe natureza. Quanto ao pau torto, também precisa de apoio e compreensão. Um dia ele perceberá, pela sombra que projeta no chão, que é feito ser, aliás, que é feio ser torto. Por isso, da próxima vez que ele reencarnar-se através de uma de suas sementes ou mudas, ele próprio vai cuidar de crescer reto e elegante na direção do céu azul, como toda árvore que se preza. Deus nos deseja purificados e redimidos, mas não nos atropela, nem exerce sobre nós qualquer pressão insuportável ou deformadora. Prefere que cresçamos física e espiritualmente, segundo nosso próprio ritmo pessoal, dentro de um esquema em que o máximo possível de espaço nos é concedido para fazê-lo. Certamente, a disciplina é ingrediente indispensável à receita de viver. Ainda há pouco me dizia um espírito muito amado que, se Deus exagerasse sua complacência conosco, não teríamos oportunidade de evoluir. Em suma, não se torce o pepino, ele deve ser cultivado. E por falar em Deus, a que tipo de religião ou crença devem nossos filhos ser encaminhados? Ou será que é melhor levá-los logo à descrença, para que eles próprios decidam o que fazer? E o que vamos considerar a seguir? E para finalizar, um minutinho só. Bom, para finalizar, eu vou ler um pequeno trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. O título é Obediência e Resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair.
O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e vieram fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. Um pouco mais adiante, lemos: Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Um pouco mais adiante, lemos: Obedecer e resignar-se são atos e ações de quem age segundo a vontade de alguém, submetendo-se a ela. O cristão se submete às leis divinas, porque confia no seu Criador. Na obediência e resignação cristãs, segundo o Espiritismo, o homem de hoje esforça-se para entender as leis morais trazidas por Jesus pelo consentimento da razão e da sensibilidade, compreendendo serem essas ações morais necessárias para um viver produtivo de transformações internas e de progresso espiritual. A obediência e a resignação, por medo ou ignorância, sem compreensão, apenas pela autoridade de quem as exige, estão cada vez mais raras, porque hoje o homem quer compreender antes de aceitar ou acreditar. Jesus não renasceria na terra para agir com seus irmãos imperfeitos usando os mesmos métodos usados pelos poderosos da terra, ou seja, exigindo pela força ou pelo temor a obediência e a resignação às leis divinas. Não, ele veio trazer as leis morais indispensáveis para o progresso moral da humanidade da Terra, que devem primeiro se desenvolver na mente e no coração de cada espírito, encarnado ou desencarnado, pela vontade de cada um. Esse texto continua, mas nós vamos parar por aqui. Que tenhamos uma boa semana.